Com a paz do Senhor. O que eu quero dizer para a igreja, antes de iniciar a palavra, é que você está no lugar que a presença do Senhor, ela é real. Todos nós sentimos aqui, quando louvamos, e os louvores diziam coisas tremendas ao nosso coração. E nesse momento, sentimos um toque especial, aonde o Espírito Santo do Senhor tocou cada um de nós nessa manhã. Pai, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Palavra essa, se o Senhor não nos desse a capacidade, nós não teríamos condições de sequer falar uma palavra. Mas, quando nós nos colocamos na Tua presença e dizemos a Ti, não somos capazes, e entendemos que toda a capacitação vem do Senhor. E o nosso propósito hoje aqui, nesta manhã, é que Tua palavra penetre o coração, a alma e o espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero te convidar a nós lermos o único versículo que está lá em 1 Coríntios. Um minutinho só, igreja. Primeiro Coríntios, capítulo 10, versos 23. Vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 23. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todos nós, ao ler a mensagem, a palavra do Senhor, entendemos claramente. E de certa forma, em algum momento, você já teve uma conversa com o seu irmão em Cristo, em que situação encontra a igreja de Cristo. E de repente, alguém nessa conversa com você, ou até mesmo você, tenha falado: a igreja não é igual a antigamente. A igreja não é a mesma. Há 40 anos atrás, a igreja tinha um propósito. E hoje, tem diversos tipos de igrejas. E cada uma com um propósito. E aí a pessoa diz assim: realmente, a igreja não é igual. Mas como assim? Se a igreja não é igual, com que fundamento houve essa mudança? Com que base bíblica houve essa mudança? Aonde, há 2000 anos atrás, começou a se escrever a palavra de Deus, e há 30 anos, eu convertido, venho lendo essa palavra. Em nenhum momento, em algumas bíblias que a gente tem em casa, eu não encontrei mudança na palavra do Senhor. E ela mesmo nos garante que a palavra nunca houve mudança. Ela permanece sendo ela até o fim. Mas por que a igreja mudou? Se a palavra permanece a mesma, os princípios estão aqui.
que nós precisamos, nós iremos encontrar na palavra. Para alguns, ela é um livro de cabeceira. Para outros, é um livro que fica exposto a um móvel aberto. Mas a palavra é a mesma. Isso que nós lemos, alguém leu há 40 anos atrás. Essa mesma palavra. Mas por quê? Nos deparamos e de repente numa conversa e dizemos: a igreja não é igual a antigamente. É uma pergunta que devemos fazer. Será que as pessoas mudaram? Será que o propósito de igreja mudou? Será que é falado somente a primeira linha? Todas as coisas são lícitas. Será que em todos os lugares aí se fala somente essa primeira linha? Todas as coisas são lícitas. E não lê o restante. E de repente é o que nós entendemos quando nós, hoje, nos deparamos com ensinamentos sem princípios bíblicos. Tudo pode dentro da igreja hoje. Não está na Bíblia. É o que nós escutamos hoje. Por que você faz isso? Porque não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, me dá o direito de fazer. Me dá o direito de agir. Me dá o direito de tomar uma decisão. Por que não está na Bíblia isso aí? Esse versículo não se encontra na Bíblia. Para algumas situações que nós vemos que entrou dentro da igreja. Simplesmente pelo artifício de que não está na Bíblia. O que eu quero mostrar? Que o texto nos dá uma direção. Sempre ele vai nos dar uma direção. Todas as coisas são lícitas. Mas será que me convém fazer? Será que essas coisas me edificam? E aí eu vou além. Sabendo nós que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Sabemos nós que temos que escolher ser amigo de Deus ou ser amigo de Satanás. É assim que a palavra fala, de forma clara. Existe uma porta larga e existe uma porta estreita. E essa porta larga nos dá acesso a coisas que vão nos afastar da presença de Deus. Por mais que não esteja escrito na palavra, convém eu fazer? Convém eu praticar? Vai edificar a minha casa? Vai edificar os meus filhos? Vai me edificar? Mediante esses questionamentos, eu tenho que me posicionar. Em qual porta eu quero permanecer? Na larga, que diz assim: pode vir à igreja. Todo mundo pode vir à igreja. A igreja está aberta para todos. Sim, realmente, a igreja está aberta para todos. Mas quando nós fazemos e praticamos aquele ato de descer as águas, nós estamos dizendo ao mundo que aquele homem morreu naquele momento.
E nós estamos dizendo que a partir daquele momento está nascendo uma nova criatura. E essa nova criatura que está nascendo pelos princípios da palavra, não pelos princípios que o mundo rege. Se o mundo está dizendo, olha, para você pertencer a um grupo, você tem que ficar parecido a este grupo. Você tem que se vestir como esse grupo. Você tem que se marcar como este grupo. Nós somos um grupo, nós somos um povo. E a palavra diz, e todos aí fora conhecem, que é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Antigamente, era muito fácil de identificar aquela pessoa que servia a Cristo. A maneira de falar. Uma linguagem própria da palavra de Deus. A maneira de se vestir. A maneira de tomar decisões. Hoje, nós deparamos com igrejas lotadas. Eventos maravilhosos. Mas foi me ensinado nesse lugar que eu não preciso ir em local algum para receber a presença do Senhor. Foi me ensinado nesse lugar, se eu começar a ir ali e acolá, vai haver confusão na minha cabeça. Se foi aqui que o Senhor nos chamou, é aqui que Ele vai colocar pessoas para nos instruir cerca da palavra. Deus sempre teve um propósito claro na minha vida e na sua vida. Antes mesmo da gente chegar aqui, ou chegar em um outro local, há 10, há 15, há 20, há 30, 40 anos atrás, e receber o chamado de Deus nas nossas vidas. Ele marcou aquela data com cada um de nós. E aquela data mudou a nossa história. Mudou a história da nossa família. Mudou a história dos nossos filhos. Aquela data fez uma separação, dizendo que a partir daquele momento, nós escolhemos Cristo como nosso Senhor. Uma decisão assertiva, sim. Porque aonde estaríamos hoje? Estaríamos vivos? Em que lugar hoje nós estaríamos? Na casa do Pai, onde todos nós nos encontramos nessa manhã? Na casa do nosso Pai, aonde nós cantamos aqui, que nos entrega tudo, que cuida de nós, que nos supre, que não deixa nada faltar. Ou escolher adorar outro Deus, como muitos têm feito. Domingo, eu estou adorando um Deus. Mas durante a semana, eu estou adorando Maomé. A palavra diz, um dos dois, vai se sentir ofendido, magoado, entristecido. Olha só, um outro texto. Romanos 7, 19 e 20. Não precisa abrir. Eu vou ler para vocês. Olha só o que
o apóstolo Paulo fala: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Eu quero, nesse ponto, contar para vocês um testemunho, uma experiência que eu tive já no início desse chamado de pastor. Estávamos nós lá na igreja, no culto de quinta-feira, e uma irmã disse assim: olha, precisamos fazer uma visita a uma família. Existe um rapaz que está acamado, e nós precisamos ir lá, porque nós não sabemos se esse rapaz terá uma nova oportunidade. E aí marcamos lá o pastor Laerte, junto com um grupo de obreiros, num domingo, e fomos lá. E aí chegamos lá na casa do Eduardo, esse é o nome dele, Eduardo. E Eduardo, ele teve a sua vida inteira no pecado. Eduardo escolheu viver para adorar outro Deus. E ele convivia com pessoas, amigos dele, que praticavam aquelas mesmas coisas. E um determinado dia, Eduardo sofreu um acidente, como muitos que ele já havia sofrido, mas esse foi diferente. Eduardo, ele tinha um vício da bebida, e aí ele caía. E essa vez ele caiu, machucou seriamente a sua cabeça, e um fato inusitado aconteceu, uma confusão na hora de registrar o Eduardo no hospital. A sua família perdeu o contato dele. Ele não tinha mais amigo. Só era ele, os médicos e aquela cama. E a sua família do outro lado desesperada, indo em delegacia, indo em hospitais, indo em necrotério. Acho que eu falei errado a palavra, mas tudo bem. E não achava Eduardo. E foram passando os dias. E depois de meses, o telefone toca naquela casa. A gente está com uma pessoa assim, 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 com as características assim, assim, assim. É seu parente? E a irmã do Eduardo disse: é. Foi atrás, o Eduardo estava internado em Taboão da Serra. Nesse período, o Eduardo fez uma cirurgia na cabeça. O Eduardo não falava mais, mas o Eduardo escutava. E ao chegar lá, isso me impactou muito, porque é o Evangelho. O Evangelho o impacta. Oramos pelo Eduardo, e aí, de repente, o pastor Laerte se ajoelhou à beira da cama do Eduardo, e disse assim para o Eduardo: Eduardo, você compreende o que eu falo? Ele não podia fazer assim. Ele não podia falar. Mas a irmã dele falou assim: olha, tudo que a gente fala, ele compreende. E qual é a forma que ele mostra que ele compreende? Ele pisca o olho. E aí o pastor ali ajoelhado, e nós também ao lado, e ele piscava com o olho, dizendo que ele entendia tudo que estava se falando naquele quarto. E aí o pastor Laerte, sabiamente, falou assim: Eduardo, nós não viemos aqui para ministrar cura, porque isso está na dependência do Senhor. Mas o nosso propósito hoje aqui é anunciar Jesus Cristo.
Nós servimos um Deus que Ele pode te levantar da cama. Mas nós estamos aqui para dizer que esse Deus, Ele pode fazer muito mais. Ele pode perdoar os teus pecados. Ele pode te dar uma nova oportunidade. Gente, eu não sei porquê, mas aqui seca muito os lábios. Acho que é o ar. Então, Eduardo olhando para a gente, fixo os seus olhos e piscando. E aí o pastor chegou e disse para ele assim, ajoelhado: Eduardo, você crê que Jesus hoje pode perdoar os teus pecados? Mas não somente isso, Ele quer se relacionar contigo. Nós viemos aqui para te oferecer Jesus. Você quer aceitar Jesus como seu único Salvador? As lágrimas escorriam, derramavam as lágrimas nos olhos do Eduardo, e na nossa também, porque foi a maneira dele falar que ele queria Jesus, e nós temos todos os nossos sentidos, e oportunidade de estar na casa do Senhor, e às vezes escolhemos não estar na casa do Senhor, e aquele homem, mesmo no leito, na cama, entendeu? Por mais que ele tivesse uma vida inteira pecaminosa, foi trazida a ele uma oportunidade de Jesus. E ele piscava o olho, dizendo que ele queria Jesus. Ele queria Jesus. Ele sabia que ele estava nos seus últimos dias de vida. Mas aí vem a pergunta: ele poderia ter morrido lá 7 meses atrás no hospital, onde passou por um processo cirúrgico muito duro. Poderia, por que aquele homem não morreu naquele momento? Por que será que aquele homem não morreu ali no leito do hospital? Ou por que será que aquele homem não morreu quando ele caiu? Por que será que o Senhor fez todas as coisas para chegar naquele momento do Eduardo ter a oportunidade de ser apresentado Jesus para ele? A igreja do Senhor mudou? Eu pergunto, qual é o nosso propósito? É ver o nosso irmão entrando pela porta larga? Ou qual é o nosso propósito? É ver os nossos irmãos estando no mesmo caminho estreito que nós temos enfrentado? Será que nós não enfrentamos todos os dias os pratos de Satanás? Será que nós todos os dias nos são apresentadas situações para abandonar a fé? E se nós temos conseguido permanecer no caminho estreito, é impossível para os demais que diz que não dá para seguir a Jesus, não dá para estar debaixo dessa potente mão? 2 semanas após esse fato, o Eduardo se partiu. Ele não teve condições, essa que nós temos, de nos relacionar dia a dia com Cristo. Mas foi dada a ele a oportunidade de salvação. Mesmo naquele momento de morte, que ele sabia que iria acontecer, porque o quadro estava mostrando, estava apontando. Ele dizia com os seus olhos, piscando assim. E eu entendia de forma espiritual ele falando: eu quero Jesus. E eu só chorava naquele momento, porque eu entendia pelos olhos espirituais ele dizendo assim: eu quero esse Jesus, que eu não tive a oportunidade por escolha minha de andar com ele durante a minha vida inteira. Mas está me dado agora uma oportunidade, mesmo no momento de morrer. Eu estou dizendo: eu quero Jesus.
Esse Jesus, eu sei que eu não tive a oportunidade de viver com Ele, mas eu terei a oportunidade após a minha morte, porque está escrito nessa palavra. Esta palavra, ela não mudou, porque existe um propósito claro para que ela não venha a ser mudada. Pessoas como o Eduardo precisam ser encontradas, não através da minha vida, não através das nossas vidas, mas através somente daquilo que está escrito na palavra. E aí eu volto para vocês. A igreja de Cristo mudou. Existia milagres extraordinários há 60 anos atrás. Existe ainda hoje? Existe. Porque o propósito claro do nosso Senhor é a reconciliação. E nós que entendemos isso, qual é o nosso propósito? O meu propósito é transparecer Cristo. De forma alguma, com o entendimento que nós já adquirimos. Eu não posso transparecer para o mundo qualquer coisa que não seja Jesus Cristo. Nós não precisamos apontar